Descobrir as reais intenções de alguém pode ser difícil e geralmente acaba em decepção e mágoa. Ainda bem que existem formas infalíveis de identificar se alguém próximo a você é falso e de cortar relações antes que seja tarde demais. Aqui estão elas. 1. Pessoas falsas se importam com o status social dos outros. Se você quer saber como uma pessoa é de verdade, preste atenção em como ela trata seus inferiores e não seus iguais. Lembra dessa frase inspiradora do Harry Potter? É exatamente assim que se distingue uma pessoa falsa de uma verdadeira. Quando alguém não pensa em tirar vantagem de tudo, não presta atenção no status social dos outros e sim nas características pessoais. Uma pessoa falsa, por outro lado, não está interessada em você, mas no que pode ganhar ficando ao seu lado. Pegue os livros do Harry Potter, por exemplo. Enquanto Harry nunca prestou atenção no status social do Ron e da Hermione, Draco Malfoy sempre julgou os outros de acordo com a riqueza e o poder que eles tinham. Então dê uma olhada em como alguém observa os outros, e você verá tudo o que precisa saber. 2. Pessoas falsas manipulam os outros. Você consegue imaginar uma pessoa feliz e verdadeira tentando manipular alguém? E não só manipulando de forma inofensiva, mas usando métodos repulsivos para convencer os outros a fazerem o que vai favorecê-la, mesmo que isso prejudique alguém? Isso é exatamente o que uma pessoa falsa faria. O exemplo de Lúcia e Eustáquio, do Crônicas de Nárnia, ilustra muito bem essa questão. Lúcia nunca tentou mudar os outros e sempre os aceitou como eram. Já Eustáquio escolheu ameaçar as pessoas para conseguir o que queria. Se você percebe que alguém está sempre manipulando os seus sentimentos, isso não vai acabar bem. Infelizmente, essas pessoas tóxicas nunca desistirão de seus meios. 3. Pessoas falsas gostam de chamar a atenção. Pessoas verdadeiras e confiantes geralmente não sentem vontade de ser o centro das atenções o tempo todo. O motivo é simples. Elas não ligam para o que a sociedade pensa a respeito delas. Mas no caso das pessoas falsas, a situação é totalmente diferente. Elas sentem que estão perdendo alguma coisa importante. Então, tentam compensar passando o carro na frente dos bois. E não importa se machucam alguém nesse processo. Quer um exemplo? Olhe o segundo filme Shrek. O ogro nunca quis ser popular e sempre fez o que achava ser verdadeiro. O antagonista dele, o príncipe encantado, adorava ser o centro das atenções e estava pronto para destruir o amor de um casal só para chamar a atenção e para conseguir o que queria. É assim que funciona o comportamento de pessoas falsas. 4. Pessoas falsas nunca ouvem. Quando alguém é falso, adora falar sobre si mesmo. Se você conhecer uma pessoa que nunca pergunta nada a seu respeito e sempre fala só sobre si mesma, é bem provável que esteja lidando com alguém falso e que não merece seu tempo e esforço. Existe um grande exemplo cinematográfico desse comportamento no filme Para Todos os Garotos que Já Amei. A Jen era a melhor amiga da Lara Jean e cortou amizade com ela imediatamente sem nunca se importar em ouvir a versão da garota. Jen achava que tudo girava em torno dela. E temos a Lara Jean, que é uma ótima amiga e uma pessoa verdadeira, sempre pronta a ouvir e a oferecer apoio. Não é difícil saber qual das duas é falsa, né? 5. Pessoas falsas adoram se gabar. Nunca é legal ouvir alguém se gabar o tempo todo. Se encontrar uma pessoa que não para de falar o quão incrível ela é, você deve estar conversando com alguém falso. Quem é verdadeiro sente orgulho de suas conquistas, mas não sai ostentando por aí. Já os falsos não param de dizer o quão bonitos e inteligentes são, além de como são fantásticas suas coisas, personalidade e conquistas. O clássico filme A Bela e a Fera retrata muito bem essa diferença. Vemos a fera, que é muito inteligente e leu inúmeros livros durante a vida toda, mas que nunca conversou sobre isso. E vemos o Gaston, que sempre ostenta, se gabando de todas as coisas magníficas que ele nunca conquistou de verdade. A sábia Disney sabia que quanto mais cedo nós aprendêssemos a lição, melhor. 6. Pessoas falsas não cumprem suas promessas. Lembra do clássico livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito? Todos achavam que o Sr. Wickham era o homem mais charmoso do mundo, mas ele demonstrou ser uma fraude e um mentiroso que nunca cumpria suas promessas.
Ao mesmo tempo, o Sr. Darcy, que todos odiaram desde o começo, mostrou ser um homem de palavra em muitas ocasiões. E esse é outro sinal que indica que uma pessoa é verdadeira. Se você sempre anda com alguém que fala muito, mas desaparece quando é hora de agir, não dá para confiar nessa pessoa. E você precisa de amigos em quem não pode confiar? É melhor ter poucos amigos, mas ter a certeza de que pode contar com eles para o que der e vier. 7. Pessoas falsas são oportunistas. Pessoas autênticas adoram passar tempo com você e jamais vão jogar uma amizade ou relacionamento amoroso pela janela. Mas as falsas enxergam as coisas de forma diferente. Elas ficam felizes em estar ao seu lado, mas só até conhecerem alguém com status maior ou que tenha mais dinheiro. E mais, elas não têm medo algum de arruinar esse relacionamento quando vem algo que consideram melhor. E mais uma vez, eu tenho um exemplo cinematográfico. Desta vez é a Chastity, do filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Ela saía com a Bianca havia muito tempo, mas de repente se esqueceu da amizade delas, assim que se aproximou do cara popular, o Joey. Ao contrário de Cameron, que amava mesmo a Bianca. Nada legal. 8. Pessoas falsas colocam as outras para baixo. Um dos sinais mais óbvios de uma pessoa falsa é quando ela tenta parecer melhor à custa dos outros. Esse tipo de pessoa não hesita em criticar os outros severamente para parecer mais legal. O capitão de Gondor, do filme O Senhor dos Anéis, que sempre tratou seus servos e até o próprio filho com desrespeito, é um exemplo perfeito disto. Pessoas genuínas, por outro lado, fazem o que podem para levantar e inspirar os outros. Dê só uma olhada no Aragorn, que sempre apoiou todos que estavam à sua volta. Então, se o seu novo amigo ou par romântico sempre fez comentários ofensivos sobre os outros, esse é um sinal de alerta que não deve ser ignorado. 9. Pessoas falsas se alimentam de drama. Pessoas falsas nunca se importam com os sentimentos dos outros. Pelo contrário, elas adoram jogar uma pessoa contra a outra só para se divertir. Veja só o que a Regina George fez durante o filme Meninas Malvadas, principalmente no fim, transformando a escola inteira em um caos. Agora, isso não é coisa que pessoas verdadeiras como o Aaron ou o Damien fariam, né? Se você vir que seu amigo ou parceiro está constantemente destruindo a vida dos outros, não pense que ele jamais faria isso com você. Assim que ele ficar entediado, pode torná-lo seu próximo brinquedinho. 10. Pessoas falsas fazem fofoca. Existe uma frase famosa que diz que grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e mentes pequenas discutem pessoas. E é justamente assim que a fofoca se aplica a quem é falso. Pessoas verdadeiras têm altos valores morais que as impedem de falar mal de alguém. Se elas não gostam de você, simplesmente não vão interagir tanto. Mas quem é falso prefere a hipocrisia e geralmente o trata super bem, mas o apunhala assim que você vira as costas. James Cameron retratou esses dois tipos de pessoas perfeitamente no filme Titanic, com a inafundável Molly Brown, uma mulher forte que não tinha medo de falar o que pensava, e a mãe da Rose, que adorava espalhar fofocas e julgar os outros. 11. Pessoas falsas só são legais quando precisam de alguma coisa. O único foco de uma pessoa falsa é ela mesma, então enxerga os outros pelo que eles têm a lhe oferecer. Essa característica pode levar tempo para ser percebida. Vamos pegar o legendário Game of Thrones como exemplo. Se fosse Robert Baratheon, você provavelmente jamais perceberia a natureza assustadora de sua esposa, Cersei, que na verdade estava o tempo todo planejando matar o marido. E é exatamente isso que uma pessoa falsa faria, legal e simpática com você, mas aproveitando da sua boa vontade ao mesmo tempo. Ainda bem que existem mais pessoas verdadeiras como o Jon Snow, que trata todos com respeito e sempre deixa claro quando não é muito fã de alguém. 12. Pessoas falsas desaparecem quando você mais precisa delas. Cada um de nós já passou por alguma situação difícil pelo menos uma vez na vida. Claro, situações assim são horríveis, mas sempre mostram quem é amigo de verdade, já que os falsos sempre desaparecem ao primeiro sinal de encrenca. Lembra do filme da Emma Roberts, Garota Mimada?
Quando Poppy, a personagem principal, foi mandada para um colégio interno, se sentiu sozinha no começo e tentou entrar em contato com a melhor amiga dela, a Ruby. Mas esta esqueceu da Poppy rapidinho, simplesmente porque a turma das adolescentes ricas já não a considerava legal. Por outro lado, as amigas de verdade que a Poppy fez no colégio interno estiveram ao seu lado nos altos e baixos. Então, o velho ditado que diz que na necessidade se conhece um amigo de verdade, jamais deixará de ser verdadeiro. Como você sabe se uma pessoa é verdadeira ou não? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se.